Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Nesse Conversas 79, nós vamos conversar com vocês sobre os impactos da economia na eleição americana. Nessa eleição americana, que vai ocorrer em novembro, daqui a 6 meses, e na qual a economia ela pode desempenhar um papel importante nos resultados da eleição. Então, esse é o tema que nós vamos conversar com vocês hoje, começando avaliando, afinal, qual é a atual situação da economia americana e em que medida essa economia pode afetar o resultado, ou beneficiando ou prejudicando o Biden, que está no poder, ou facilitando a vida do Trump. Eu acho que essa é a grande questão e é o grande tema. Para discutir esse é o nosso tema de hoje, nós temos aqui o nosso Carlos Delorme Prado. Professor Prado, bem-vindo a mais um Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. É um prazer estar aqui, como sempre. Mais uma vez, né, discutindo a questão americana, que provavelmente esse ano nós vamos discutir algumas vezes, né? A eleição Claro. está em novembro. Então, de uma certa maneira, esse é o pontapé inicial, né, da nossa cobertura sobre Hum. as eleições americanas. Não, Mazati, Luminha, como você está? Tudo bom? Pronto para discutir um tema, né, importante esse ano. Sem dúvida, esse é o grande tema desse ano, né? As eleições americanas, que a gente vai começar hoje. Começar por aquilo que se espera que uma mesa redonda de economistas, né, comece discutindo, que é a economia americana. É isso aí. Lembrando, antes de começar, vocês, como sempre, vocês podem encontrar esse nosso programa no formato de podcast no canal IE-UFRJ. Se vocês procurarem no canal IE-UFRJ, vocês vão encontrar nos tocadores de podcast, tá lá os áudios desse programa, assim como de outros programas do canal do Instituto de Economia. Começando, Pradinho, hoje, ressaltando, né, que não temos a presença do nosso valoroso Baixa, né, derrubado aí por uma virose. Então, o menino, o mais novo, né? O mais novo sempre é o mais se É o mais abate, né? frágil, é o mais É o mais frágil. frágil, é o mais frágil. Não tem ainda essa cascadura, né? De outras, de aguentar os trancos. Então, Baixazinho hoje, abração para o Baixa ali, esperando as suas melhoras. Vamos começar hoje, vamos ser o Baixa, né? Vamos sentir, mas vamos nos esforçar para superar a ausência, a ausência do Baixa. Como dizia antigamente, como é que é? A ausência do Baixa preenche uma lacuna, não é isso? Como dizia antigamente. É isso aí. Senhores, vamos lá? Pradinho, começa a roda aí. Bota essa Vamos bola lá. para rodar. Olha, ficou um lugar comum uma expressão do James Carville, em 1992, sobre a eleição na época do Bill Clinton, né? A expressão é economia estúpido, falando afinal de contas, o que leva à vitória econômica, à vitória eleitoral num país como os Estados Unidos? Agora, é curioso que nós estamos vendo uma situação que parece que é um pouco diferente daquela é, quando nós analisamos a situação econômica americana, que parece bastante razoável em comparação com outros momentos históricos. Ou seja, com com todo o conflito, as guerras que ocorreram ao longo desse período, a economia americana não foi de maneira nenhuma mais afetada. Na verdade, quem foi muito mais afetada foi a economia europeia. Quando você pega a situação da economia americana, ao contrário, o que se vê é uma situação de uma taxa de desemprego bastante baixa,
é uma das menores taxas de desemprego que ocorre, que se observa nos Estados Unidos há bastante tempo. É uma taxa de crescimento razoável, em torno de 2,5%. Tem a taxa de juros está elevada. Na verdade, apesar do crescimento de 2,5%, o número de aumentos de taxa de juros, tanto em 22 quanto em 23, foi expressivo. Mas, de qualquer maneira, a inflação vem cedendo. Pela primeira vez em muito tempo, o crescimento também, a China, é uma das questões externas e importantes, é a mudança do perfil do comércio exterior americano. Ele vem reduzindo a sua dependência da China, embora ainda seja muito importante, mas nós vemos a economia americana numa situação em que ela se prepara para uma disputa que está em processo sobre, afinal de contas, se a sua posição hegemônica vai continuar se deteriorando ou se ela consegue, de alguma maneira, interromper essa trajetória, né? Voltando, então, de qualquer maneira, o desemprego, a taxa de juros dos Estados Unidos está alta, 5,33%. Houve um aumento dos salários horários nos Estados Unidos, 4% o ano passado, mas como a inflação ainda foi alta, esse aumento do salário horário dos trabalhadores americanos ficou apenas 1%. É muito interessante quando a gente analisa o desemprego, ele é muito diferenciado dependendo do segmento da população. A taxa de desemprego média nos Estados Unidos é 3,7%. Mas se você pega a população negra, a população afro-americana, ela é 5,8%, quer dizer, ela é bem mais alta. A hispânica é mais alta também, 4,6%. Ou seja, embora a taxa de desemprego esteja baixa, uma parte da população que é muito importante no apoio ao Biden está com uma situação econômica não tão favorável assim. É interessante só chamar a atenção para vocês, pela última pesquisa que eu consegui localizar aqui, a do New York Times e Siena College, há praticamente um equilíbrio de votos, né? 46% dessa pesquisa votam para Trump ou anunciam a intenção de votar para Trump, e 45% para Biden, né, dos eleitores registrados. Agora, olha que coisa interessante. A aprovação de Biden é muito baixa. Ele só tem 38% de aprovação nessa população e 59% de desaprovação. 79% dos eleitores acham que a situação da economia está mais para pior do que para melhor. Quer dizer, a visão do eleitor é uma visão muito negativa sobre a economia. A inflação está alta, mas ela vem caindo, como eu já chamei a atenção aqui para vocês. É, então, é difícil, não é muito claro à primeira vista por que a melhora dos indicadores econômicos sinaliza ou não são suficientes para, de alguma maneira, fazer com que os eleitores tenham uma visão um pouco mais otimista da situação. Veja que também há uma visão negativa quanto a Trump. 54% dos eleitores dizem que acham que Trump cometeu sérios crimes federais. Só 37% é mais favorável a ele no que se refere a isso. Ou seja, eu desconfio que essa eleição vai ser decidida mais na rejeição do que na aprovação. Quer dizer, a questão que se coloca é quem esse eleitorado terá mais receio.
ou insatisfação com a continuidade do governo Biden, ou efetivamente o temor ou a desconfiança do eventual governo Trump. De qualquer maneira, a questão econômica também vai ser um tema de disputa, né? Os dois têm projetos econômicos para o próprio mandato, mas isso a gente pode discutir aqui um pouquinho adiante. Eu acho que isso é suficiente para a gente começar aqui a nossa rodada de discussões. Valeu, Pradinho. Numa, iniciando aqui nossas análises sobre as eleições americanas. Hoje, com o primeiro bate-bola, como é que está a situação econômica, né? Como é que está o quadro do jogo, né? Como é que está o campeonato econômico? Pois é, a performance econômica americana foi bastante positiva, durante os 3 primeiros anos do mandato do Biden, como foi relembrado pelo Luiz Carlos. A gente observou um crescimento o ano passado de 2,5%, muito acima da maior parte dos países centrais, tá? E acima, inclusive, das previsões que tinham sido formuladas no início do ano passado, né? Lembrando que esse crescimento foi de 1,9% em 2022, sendo que no primeiro ano completo, né, do mandato do Biden, o crescimento em 2021 foi de 5,9%, obviamente, bom, mostrando uma recuperação da economia americana depois da queda de 2,8% que foi registrada em 2020. Então, o que a gente observa é que os Estados Unidos cresceram a um ritmo relativamente acelerado comparado com os outros países centrais, como particularmente os países da Europa Ocidental, ou nem se compara com o Japão, que continua com uma economia bastante estagnada. Então, nesse sentido, em si, já tem o governo do Biden tem esse trunfo de um crescimento acelerado. Como ele lembrou Luiz Carlos, a taxa de desemprego continua extremamente baixa, né? Há 2 anos que ela fica abaixo de 4%, mesmo se tem alguns setores, alguns segmentos da população, obviamente, que sofrem um nível de desemprego um pouco maior. Bom, esse nível de desemprego assim, mesmo assim é muito baixo, tá? Ao mesmo tempo, eu acho que um elemento absolutamente fundamental que a gente vai observar nesse período, nesse primeiro mandato do Biden, é a reabilitação do papel do Estado na economia, tá? Tanto no discurso, e nesse sentido, houve uma coerência entre as promessas que tinham sido formuladas durante a campanha eleitoral, a última campanha eleitoral, na qual o Biden representa uma espécie de baricentro do Partido Democrata, deu uma guinada à esquerda para contentar, inclusive, a ala mais à esquerda do partido, representada por uma visão justamente muito mais central do papel do Estado, né? E o Biden continuou, assim, aplicou, né, esse programa, colocando o Estado no centro da recuperação econômica, que seja através de estímulo fiscal, também na formulação de uma política industrial bastante ambiciosa, né? Através de uma série, na verdade, como se diz, de iniciativas, como o Chip Act, ou seja, eh, o, eh, o apoio ao setor de produção de chip, o setor eletrônico, o apoio também ao pacote voltado para a transição verde, outros pacotes com um foco mais específico nas questões sociais, e particularmente na questão
do sistema de saúde. Então, a gente vê que há uma reabilitação da política industrial, há uma reabilitação do Estado enquanto Estado de bem-estar social, mesmo se, obviamente, os Estados Unidos ainda estão muito longe do nível de proteção social que a gente vai observar na Europa Ocidental, ou que tinha nos próprios Estados Unidos antes das reformas neoliberais da década de 80, porém, essa política do Biden, essa política econômica do Biden, é uma política econômica ativa por parte do Estado, como estimulador da demanda efetiva, como interventor, assim, no sentido de aumentar o gasto público, e a contribuição do gasto público foi, de fato, bastante significativa para explicar o bom desempenho econômico. Tá? Outro elemento que a gente pode sublinhar é a questão, de fato, já evocado pelo Luiz Carlos, né? que é a questão dos salários. Tá? De fato, a gente tinha observado, período, obviamente, da pandemia e vamos dizer, no início, né, do mandato do primeiro mandato do Biden, uma tendência à queda, né, estagnação, até queda, né, dos salários em termos reais, ou seja, os salários descontados da inflação. O que a gente observa é que, pegando os dados assim do Bureau, enfim, no Ofício Nacional de Estatística dos Estados Unidos, em outubro de 2023, em dólares constantes, né, houve um nível de salários para todos os trabalhadores que se estabelece acima do nível que era observado em fevereiro de 2020, ou seja, antes do início, no início da pandemia. Ou seja, houve apesar da inflação, foi relativamente alta e que continua, bom, um patamar menor, mas que continua presente, houve um aumento dos salários reais nos Estados Unidos. E isso de todos os trabalhadores. Porque inicialmente, que a gente observou na saída da pandemia, particularmente a partir do início, enfim, em 2022, né, basicamente, foi um aumento dos salários dos trabalhadores menos qualificados, tá? Ou seja, dos salários dos trabalhadores que recebiam os salários menores. Tá? Esse aumento era meio que necessário, por conta, bom, voltaremos a isso, mas por conta da existência durante a pandemia, de transferências e na verdade, de auxílios para os trabalhadores que, na verdade, se mostraram, às vezes, maiores do que a renda que recebiam esses trabalhadores antes da pandemia. Portanto, para incentivar, para convencer esses trabalhadores menos qualificados, com os menores salários, a voltar para o mercado de trabalho, houve a necessidade, simplesmente, de aumentar os salários em termos reais, os salários desses trabalhadores menos qualificados. Tá? Porém, os salários, de forma geral, em termos reais, tinham caído. Que é interessante que em 2023, o ano passado, houve uma recomposição em termos reais da totalidade dos salários. Isso, obviamente, no caso de uma eleição como a eleição presidencial americana, vai ter um peso, a meu ver, bastante grande. Porque é um elemento objetivo. Houve, num período, assim, no mandato do Biden, no primeiro mandato, houve uma melhoria, certo, não tão elevado quanto se poderia desejar, mas houve uma melhoria em termos de salários reais, o que é algo que não necessariamente
foi observado em outros períodos e que é algo também que, dado o nível de inflação observado, é bastante significativo e constitui, a meu ver, um argumento forte, né, em termos econômicos para a candidatura do Biden. Eu queria só seguir aí que você está falando, chamar a atenção para uma mudança muito grande na estrutura da economia americana. O que está dando, o que está pagando mais, né? Para onde vai a economia americana? Eu fiz um levantamento há pouco tempo, para outro fim, das economias, das empresas cuja capitalização em bolsa ultrapassaram US$ 1 trilhão. Quer dizer, as grandes empresas na economia mundial. É interessante que existem 7 empresas nessa situação. Dessas 7, só 2 não são big techs, não são as grandes empresas desse novo mercado, as chamadas plataformas econômicas, né? Você tem a Microsoft, hoje é a empresa de maior valor de mercado no mundo, com 2,95 trilhões de dólares, isso é de fevereiro de 2024. Depois a Apple, 2,85. A terceira é Saudi Arabian Oil, petróleo, continua se mantendo. A quarta é a Alphabet, né? A Google. A quinta é a Amazon. A sexta é a NVIDIA, que é chips. Quer dizer, embora não seja uma empresa uma big tech, ela é uma empresa também dessa nova infraestrutura. E a sétima é a Meta, né, de capitalização do mercado de US$ 1 trilhão. Ou seja, aquela economia americana baseada na indústria, né, a General Motors, Ford, na grande indústria tradicional, desapareceu. Está surgindo uma outra realidade econômica. Isso claramente coloca dentro da sociedade americana uma diferença entre os setores mais cosmopolitas, que se beneficiam dessa nova economia, e aqueles mais tradicionais, mais voltados a negócios industriais ou negócios tradicionais americanos, que me parece que é uma das questões que se colocam agora nos Estados Unidos. Eu dei uma olhada no projeto do Trump para 2025. Na verdade, não é o projeto propriamente do Trump, é da Heritage Foundation, que é uma grande apoiadora do Trump e que apresentou, que é uma think tank conservadora, que apresentou um projeto que ele chama Projeto de Transição Presidencial, bastante ousado, que mostra um pouquinho o tipo de sociedade que esses setores querem fazer. A ideia, um dos principais objetivos desse grupo seria substituir o chamado deep state, ou seja, os funcionários públicos de carreira que eles consideram inimigos e que seriam basicamente democratas. Então, ele propõe uma profunda reestruturação dentro desse setor. Segundo, uma rejeição do que eles consideram um caminho que está seguindo a economia americana, que é principalmente na área ambiental. Então, eles rejeitam essa estratégia de dar uma grande atenção para o aspecto ambiental. Eles querem voltar para atividades tradicionais, inclusive a exploração de petróleo em áreas que hoje seriam vedadas pela questão ambiental e outras atividades do gênero. Outra coisa interessante é a questão da projeção de poder, né? Eles são favoráveis a reafirmar a posição militar americana, mas com a visão completamente diferente do governo Biden, que é muito voltado à questão
da Rússia, né, da fronteira com a Ucrânia, o que eles não acham relevante, mas eles propõem um enfrentamento, o que eles consideram o grande desafio, que é a China. Então, nós vamos ver que a guerra econômica com a China vai crescer. Provavelmente, o conflito na Ucrânia, se o que é falado efetivamente pelo próprio Trump funcionar, foi isso mesmo. A Ucrânia vai ser abandonada, né, como um projeto, e eles vão centrar na questão da China. No discurso, o Oriente Médio, esses setores mais radicais, que eles chamam de cristãos, na verdade, são grupos evangélicos que têm uma visão bem religiosa da questão israelense, muito provavelmente até tem uma postura até mais radical pró-Israel dentro desse conflito. Então, eu acho interessante, sabe, nós chamamos a atenção, quando a gente acompanha um pouco o debate, principalmente dentro da esquerda, da situação dos Estados Unidos com o resto do mundo, fica difícil para uma parte do público entender que a postura americana para fora e para dentro tem diferenças. Muitos governos que foram progressistas na área social, só para pegar o caso de Johnson, por exemplo, eram muito belicosos, eles aprofundaram o envolvimento americano na guerra do Vietnã. No entanto, ele fez as reformas de direitos da integração das questões raciais nos Estados Unidos, no programa de direitos civis, etc. A questão do Biden passa por aí também. Ele, internamente, tem vários elementos progressistas, enquanto a sua política externa é um desastre, com problemas de persecução, que tem a ver também com o esquema de aliança que ele tem no plano interno. Então, é interessante que também uma rejeição muito grande para a política externa do Biden. Claro que a questão do Trump ainda fica a ver, mas o Trump, em geral, ele faz um discurso no que se refere à parte econômica vinculada ao setor externo, no sentido eu vou contra a China, porque ela leva os nossos empregos. Quer dizer, ele sinaliza de que traria empregos de melhor qualidade, que hoje estariam sendo exportados por uma visão mais liberal na área de comércio internacional. No entanto, a retórica de China não é só do Trump, também no governo Biden tem, mas o governo Biden tem uma maior preocupação no curto prazo com os conflitos em andamento e tende a ser mais cauteloso na questão chinesa. Se nós levarmos ao pé da letra o que está sendo anunciado por Trump, o desenho vai ser de enfrentamento aberto com a China, muita instabilidade, e é um nacionalismo também no que se refere às relações nas Américas. Então, sob o ponto de vista do Brasil, o governo Trump certamente seria pior o tratamento das questões econômicas. Ele dá uma ênfase muito grande também para a questão de valores, para aquelas questões de costumes que tem a ver com a base eleitoral deles. Então, certamente nós teríamos mais instabilidade. Então, é um cenário ainda difícil de saber o que realmente vai acontecer, mas enquanto Biden sinaliza mais do mesmo, ou seja, continuar a política econômica com participação do Estado, onde ele espera aumentar atendimento a determinados segmentos da população. No entanto, e isso eu não sei explicar, porque a maior parte da população acha que a economia não, a economia caminha mais de uma maneira negativa do que positiva. Então, eu não sei até que ponto o discurso do Biden de que eu vou continuar a fazer o que eu estou fazendo será efetivo do seu ponto de vista eleitoral. Por isso que eu comecei dizendo, aquele argumento original que é economia idiota, pode ser que não funcione tanto neste ano, se levar em conta a natureza das pesquisas que nós estamos vendo aí pela imprensa.
Numa, Bom, eu sinceramente não poderia dizer o quanto essas pesquisas refletem o sentimento da população. Acho que vai depender também muito do posicionamento político de quem responde, é? Mas, a meu ver, existem elementos objetivos para sustentar a ideia de um certo sucesso, né, do primeiro mandato do Biden em termos econômicos. Tá? Não esqueçamos que, levando em conta a questão geopolítica, os Estados Unidos, no âmbito da segunda fase, né, da guerra na Ucrânia, confronto direto entre Ucrânia e, e Rússia, os Estados Unidos tiveram, assim, além da questão, um certo sucesso geopolítico, conseguindo, por exemplo, reagrupar em vontade deles os membros da OTAN, eles também tiveram um sucesso em termos de política industrial voltada para o setor militar industrial, tá? Porque aqueles pacotes de ajuda para a Ucrânia, ou na prática, representam compras para o setor militar industrial americano, então, O uma último forma que foi exclusiva, aprovado, né? 95 bilhões, hein? Acabou de ser Exatamente, né? aprovado. É importante chamar a atenção das pessoas que isso parece que o dinheiro aprovado vai sair, vai para a Ucrânia, ou para Israel, para Taiwan. Não, Não, vai para os produtores de armas que produzem em diversos estados americanos. Isso que é importante as pessoas entenderem. exatamente. Então, isso É, está criando empregos. Além sim, do mais, não esqueçamos que as é. encomendas de armas, enfim, de equipamentos militares americanos explodiram literalmente desde o início da guerra na Ucrânia, particularmente por parte da maioria dos países europeus, né? A gente está falando lá também de as estimativas assim, que a gente encontra no CEPRI vão além de US$ 1 trilhão, né, de encomendas, né, de diversos tipos de armamentos. Obviamente, são contratos de longo prazo, então isso vai se dar ao longo dos próximos anos, mas isso é um fato, isso é um elemento que vai contribuir a a demanda para esse setor militar industrial e a criação de empregos, e a reforçar ainda mais a, a supremacia tecnológica, ou seja, um avanço tecnológico desse setor. Bom, ainda por cima, os Estados Unidos conseguiram assinar contratos de fornecimento de GNL, de gás liquefificado, que viabilizam ainda mais esse setor que é muito importante, porque não esqueçamos que os Estados Unidos, no ano passado, eu estou falando sobre controle, não sou especialista em energia, o Ronaldo, o Bicalho, que os Estados Unidos são o primeiro produtor mundial de petróleo agora, tá? Eh, ou seja, e aliás, o Biden, apesar de ter dado como poderia colocar, uma ênfase na questão da transição verde, particularmente no setor energético, com o Inflation Reduction Act, o ato de redução da inflação, que na verdade é um pacote assim De política para industrial, né? ajuda de política industrial voltada para a transição verde. E não, Apesar disso, os só, uma, Estados Unidos. só um ponto. E é um pacote que afeta muito a economia europeia, porque faz muitas indústrias saíram da Alemanha e foram para os Estados Unidos por causa desse pacote. Quer dizer, a guerra ajudou também, com isso daí, a atrair indústrias da Europa para os Estados Unidos. Isso os Estados Unidos ganhou nessa disputa. Sim, exatamente. E ainda por cima, como a gente podia observar, apesar de ter no discurso uma pegada, mais ambientalista, ou seja, de se opor nesse sentido ao antiambientalismo, que faz parte da retórica
do Trump, o Biden em nada encostou nessa indústria, assim, nesse setor produtivo de petróleo e de gás, não impediu, por exemplo, como era pedido por uma parte a parte mais ambientalista do Partido Democrata, não impediu a exploração usando a técnica de shale gas, né, de gás de xisto, né, e fractioning, como que é, Bicalho? A gente chama gás natural o petróleo não convencional. Sim. Não E convencional. aí fracionando assim Isso, as exatamente. rochas, O produzindo fracking água a alta pressão, né? sim, usando a tecnologia do fracking, né? E a Fracking, tecnologia né? da perfuração orientada. Isso fez com que abrisse, né, para os Estados Unidos a possibilidade de uma exploração gigantesca desse petróleo não convencional e do gás não convencional. Isso fez com que os Estados Unidos se tornasse ali, junto com Arábia Saudita e Rússia, né, os maiores Uhum. produtores de petróleo do mundo são esses três, e vão ali É. E o ano numa passado posição grande. superou os dois outros, Isso, inclusive, e com antes tinha também, 12,3 enfim, mas é um dos grandes. milhões Os de Estados barris, né? Unidos é um dos maiores produtores de petróleo, graças ao petróleo não Uhum. convencional. E no caso do gás, a mesma coisa, o gás natural não convencional, que havia uma grande perspectiva de que esse gás natural, abundante, barato, americano, viabilizasse, como viabilizou, uma parcela de reindustrialização, no caso americano, né? Graças a ter essa energia barata. Exatamente, porque tem toda uma cadeia produtiva Isso. com altíssimo conteúdo nacional, porque até tem uma questão estratégica aí, as leis americanas justamente protegendo os setores considerados estratégicos fazem com que você tenha realmente iniciado e continuado, na verdade, amplificado no período, nesse primeiro mandato do Biden, esse peso, né, no setor industrial da cadeia produtiva ligado à energia, tá? E, obviamente, Uhum. o Reduction in Inflation Act vai só reforçar essa política industrial, só que focando mais nas energias renováveis, nas energias verdes. Então, porém, sem abandonar essa parte das energias fósseis, né? Então, o que a gente observa é que houve uma criação de emprego bastante sustentada nesses diferentes setores industriais. No caso do CHIP Act, já mencionado, isso está reforçando a intensidade do investimento no setor eletrônico, no setor informático, que já era bastante significativa, e sempre com a ideia, obviamente, como já colocou o Luiz Carlos, de manter a liderança tecnológica produtiva dos Estados Unidos nesses setores de ponta em relação à China. Tá? E nesse sentido, a gente observa que, em última instância, a retomada da política industrial ela acaba não sendo tão contestada no espaço político americano. Porque como uma vez que você invoca a questão da soberania, a questão da disputa geopolítica, geoeconômica com a China, você consegue, apesar do altíssimo nível de antagonismo que reina, né, no Congresso americano, no espaço político americano, você consegue pelo menos passar esse tipo de leis, esse tipo, ter uma aceitação relativamente grande desse tipo de políticas, tá? Então, acho que são mais bom, são elementos que provavelmente vão ter talvez menos peso, né, do que as questões salariais já evocadas, né? Mas certamente o Biden não vai perder votos por conta disso, tá? Aí, não sei se o Luiz Carlos queria fazer uma intervenção via... Quero sim. Eu queria chamar a atenção para o comércio exterior americano, porque o comércio exterior também está sendo um setor que provavelmente vai ter muitas mudanças. Os Estados Unidos têm um tradicional déficit
ele importa mais do que exporta, isso já é tradicional já por algum tempo. E, em termos de produto, o principal parceiro americano é a China. Os Estados Unidos importou, no ano passado, 536 bilhões de dólares da China. O segundo é o México, com 454 bilhões, depois do Canadá. É interessante pegar, quer dizer, quando você vê a relação, os maiores parceiros, depois segue mais ou menos na mesma posição o Japão e a Alemanha, ambos com 146 bilhões. Os Estados Unidos é, de longe, o maior importador mundial. O maior exportador mundial é a China, mas importador os Estados Unidos. Os Estados Unidos importou, em 2022, importou 4 trilhões de bens e serviços. Realmente é um volume de importação considerável. Agora, é muito interessante ver o que os Estados Unidos importam. Petróleo, né? Apesar de ser o maior produtor, ele também ele é um grande importador de petróleo. Semicondutores, nós estamos vendo agora essa guerra por semicondutores, né? O papel que tem Taiwan na produção de semicondutores é muito grande. Isoladamente, Taiwan é o maior produtor mundial de semicondutores de alta tecnologia. E os Estados Unidos hoje é muito dependente, embora ele tenha uma quantidade muito importante de patentes na área de semicondutores, mas a produção de semicondutores é feita fora dos Estados Unidos. Automóveis, inclusive automóveis elétricos, né, que vêm da China, que concorre dentro dos Estados Unidos. Produtos, princípios ativos de fármacos em geral, é muito importante também nas importações americanas. Por outro lado, quais são as principais exportações americanas? Os Estados Unidos exportou, entre bens e serviços, pouco mais de 3 trilhões de dólares ao longo desse período. As suas exportações são petróleo, também é muito importante, e outros derivados de petróleo, maquinarias industriais, produtos eletrônicos e plásticos. É muito interessante também que, entre as exportações de serviço americana, uma das mais importantes são serviços financeiros. Então, isso é uma área que para os Estados Unidos é chave. O déficit americano, em torno de 600 bilhões, você tem aí um pouco mais, são 700, mas a grande parte do déficit é com Canadá, China e México, são onde ele tem um déficit maior no que se refere a isso aí. Os Estados Unidos, o chamado West Trade Representative, são os responsáveis, a agência que defende os interesses comerciais americanos, de certa forma, esvaziou a Organização Mundial do Comércio. Quer dizer, aquela ideia de livre comércio, no pós-guerra, a discussão em torno disso, hoje em dia foi para o espaço. Quer dizer, as negociações internacionais são cada vez passam menos pelas chamadas negociações multilaterais e cada vez mais pelas negociações bilaterais. O peso da política, dos interesses. Então, quando a gente vê no jornal hoje, por acaso eu li no editorial, não vou falar aqui o nome do jornal, porque eu estou em dúvida se foi na Folha, ou se foi no Globo, ou foi no Estadão, mas defendendo a ideia de que o Brasil não deveria abrir na área de aço, não deveria impor proteção, porque fazendo o velho discurso de que o livre comércio é bom. Bem, atualmente, se você falar em livre comércio antes já era difícil, poucos países do mundo efetivamente fazem qualquer coisa parecida com o livre comércio. Na verdade, o comércio exterior tem sido diretamente subordinado às políticas industriais
dos diversos países. E aí eu quero chamar a atenção num ponto, né? Uma ilusão, a gente vê muita discussão sobre eventual perda de uma posição hegemônica americana. Mas, mais uma vez, é importante saber de que o eventual enfraquecimento americano é um enfraquecimento relativo e lento. Essa ideia de que a posição dos Estados Unidos se enfraquecerá rapidamente, isso não é verdade, não há nenhum elemento que indique isso. Da mesma maneira que a substituição de país hegemônico da Inglaterra pelos Estados Unidos substituindo a Inglaterra demorou décadas, é um processo lento, e a Inglaterra continua sendo um país importante hoje. Então, quando nós colocamos a situação americana, é importante chamar a atenção disso. Bem, outros elementos que podem, de certa maneira, impactar a economia americana é a questão da guerra também no Oriente Médio. Quer dizer, os Estados Unidos, a população sempre foi majoritariamente, pela imensa maioria, pró-Israel, independente do que Israel faça. Mas a situação da guerra atual, inclusive o massacre na região de Gaza, teve um impacto profundo, mesmo um país como os Estados Unidos. E alguns estados que são importantes para a eleição americana, New Jersey, Wisconsin, etc., têm uma população, tanto uma população judaica progressista, quanto populações, de alguma maneira, islâmicas, que estão muito incomodadas com a posição americana dentro desse setor. Em contrapartida, os tradicionais lobbies pró-Israel dos Estados Unidos são muito importantes no Partido Democrata. Então, há uma certa armadilha também na política externa de Biden no que se refere a isso. Quer dizer, é importante a sua posição, ele não tem uma boa solução de uma política externa que possa agradar a sua base em diferentes situações. Em contrapartida, a questão do Trump é sempre um discurso nacionalista, né, fala-se muito da questão da fronteira sul, da fronteira com o México, contra os imigrantes, é aquele tradicional discurso da extrema-direita. Provavelmente, com Trump, a política externa, a política comercial, será ainda mais protecionista. Eu acho, mesmo a continuidade do Biden, a tendência da política externa americana é ser mais protecionista. Provavelmente, com Trump, será mais ainda protecionista, principalmente com referência à China, e é difícil a gente saber que tipo de efeitos vai ter, mas certamente vai gerar turbulência na economia mundial, esse nacionalismo de um novo governo republicano nos Estados Unidos. Então, eu gostaria de um comentário sobre o que o Numa falou sobre essa parte de energia, né? Eu acho, Prado, que, até que o Prado também comentou, quer dizer, essa posição do Partido Republicano em relação à transição, né, a transição ecológica, a transição energética, muitas vezes negando, né, a questão do aquecimento global ou da relação entre, na verdade, da relação entre o consumo de combustível fóssil e esse aquecimento global. Essa posição é uma posição republicana que ela se consolidou a partir de 2008, porque na eleição do McCain contra o Obama, ali, na verdade, havia uma posição do Partido Republicano que era o seguinte: havia o reconhecimento desse problema. Havia o reconhecimento desse problema, e a questão entre o Partido Republicano e Democrata era como é que você enfrentava esse problema, qual seria a política pública mais adequada para enfrentar esse problema. A partir daí, todo candidato republicano, ele simplesmente nega o problema. Quer dizer, é uma posição do Partido Republicano, é uma posição de negação de que existe uma associação entre o consumo de combustível fóssil, né, e o aquecimento global. E aí, se você considera e você coloca aí todas as questões comportamentais, religiosas, de extrema direita e tudo, então, na verdade, isso seria assim, uma grande conspiração
da esquerda, dos progressistas, enfim, o aquecimento global seria isso, né? Então, essa é uma posição forte dentro do Partido Republicano. Então, acho que com Trump não vai ser diferente. Outra coisa, Numa, realmente, no início no governo Biden, quando você tinha muito forte aquela questão do o grande acordo verde, né? O New Deal, Green Deal, né? Quer dizer, o Green New Deal. Deal verde, né? Havia grandes expectativas e realmente, se você pensar em termos de recursos que foram alocados para essas políticas, foram recursos significativos, não foram recursos pequenos, foram Biden despejou muita grana com relação a essas políticas de incentivo às energias verdes, a questão da transição, enfim. Mas também sempre ele teve uma posição que aí eu entendo a posição difícil dele, né, em relação ao gás. Você tem razão, quer dizer, havia pressões, né, por parte do setor mais ambientalista, do Partido Democrata, de que houvesse restrições ao fracking, né, a exploração do gás natural não convencional, mas o Biden eu acho que ficava muito difícil para o Biden encarar isso em função das pressões da própria indústria, né, da indústria de petróleo e gás, muito forte dentro do caso americano, e com essa possibilidade de você ter energia barata, né? E para culminar, você tem razão, quer dizer, outra coisa, os Estados Unidos ele se tornou o maior exportador de gás natural liquefeito para a Europa. Na verdade, ele é o grande fornecedor da Europa, né? E no caso alemão, particularmente, isso é muito interessante, Lu, porque é, eu estou preparando agora um programa, um curto-circuito, sobre o impacto da guerra na transição energética alemã. Nós acabamos de fazer um programa que já está no ar sobre a transição energética alemã, como é que ela foi constituída, né, como ela se consolidou, as grandes questões envolvidas, os grandes debates envolvidos na transição energética alemã. Esse programa já está no ar e agora, na semana que vem, vai um novo programa que vai ser simplesmente o impacto da guerra sobre a transição alemã. E só nesse sentido que você falou, do grande exportador, é que eu me lembro que antes da guerra, quer dizer, antes de 2022, ali em 2018, 2019, eu vi uma entrevista de um ministro alemão que ele falava assim: nós vamos construir umas plantas de regasificação de gás natural liquefeito, né? Mas vamos construir uma ou duas só para dar uma satisfação para os americanos, porque eles ficam enchendo o saco da gente com gás russo, ou seja, a gente vai no gás russo e a gente constrói essas plantas aqui para os americanos pararem de encher o saco da gente. Isso, evidentemente, que teve uma mudança gigantesca, quer dizer, hoje o gás natural liquefeito é um projeto alemão, né, de abastecimento para substituição do gás russo e, evidentemente, desse gás natural liquefeito, gás natural americano, né? Então, houve essa posição de fortalecimento do caso, no caso da política energética americana. Ela era realmente é uma frente que você pode falar que o Biden avançou muito nesse sentido dos incentivos às energias renováveis. Agora, Deixa eu, Bicalho, só falar eu uma vou eu frasezinha. vou fazer um gancho para você, para você mesmo, Prado. Mas agora, me parece que essa agenda, eu acho que essa questão dessa relação da economia com os resultados das eleições, a avaliação do Biden, enfim, toda essa questão, em que quem é que é afetado por isso, entendeu, Numa? Quer dizer, quando você faz essas políticas, você coloca esses incentivos, ou como o Prado chamou bem a atenção, quer dizer, quais são os setores econômicos que têm dinamismo econômico hoje, não é isso? Então, quando você pensa, talvez, no eleitor tradicional, se a gente pode dizer assim, tradicional da base do Partido Democrata, entendeu, Numa? Até que medida esse pessoal é afetado essas políticas todas do Biden, a ponto de ter uma mudança na vida deles que seja significativa e significativa a ponto de você sair para votar, né? Porque essa é a grande questão sempre dos democratas nos Estados Unidos, mobilizar as suas bases para que elas vão votar no dia da eleição. Obama, eu acho que foi o último cara que conseguiu isso, né? Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês, quer dizer, essa questão econômica vai ser capaz de mobilizar essas bases democratas para irem votar no Biden, porque a vida delas melhorou,
assim, a la Lula, lá em 2010, né? 2010, "Não, minha vida melhorou, então vou com esse cara", ou o que vai restar de mobilização vai ser o temor de tudo aquilo que o Trump representa. Quer dizer, a economia ela melhorou tanto assim a fim de mobilizar positivamente as pessoas, ou que vai restar, não, a gente tem que evitar o Biden, porque o Biden o Trump, né, é uma coisa muito ruim, etc, etc. O medo Olha ou a só, esperança, né, brincando um pouco com isso, né? A o, economia é é, suficiente para gerar esperança? Eu estou perguntando isso para vocês, ou o olha que vai só, mobilizar Bicalho, vai ser o medo ao Trump, na verdade, de fato? obviamente, nós não somos cientistas políticos, mas eu vejo as pesquisas na parte política. Uma pesquisa recente na parte política me chamou muita atenção, e só 27% dos eleitores americanos sabem o significado, se preocupam com a questão do, da legislação que o Biden fez na questão, a vinculação com a questão energética e as diferenças entre a política energética dele com a política do Trump. Eu até baixei, quando a gente pensou em fazer isso, fazer esse bate-papo aqui, o programa que foi preparado pela Heritage Foundation para o Trump. Mas quando eu vi o tamanho, são 920 páginas, eu confesso para você, e eu realmente tenho mais coisa que fazer do que ler um programa de 900 páginas dos conservadores americanos. Mas eu dei uma olhadinha e pensei algumas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas, e aqui é entre aspas, fala assim: a nova crise energética é causada não pela falta de recursos, mas pelas políticas extremas dos verdes, as extremas políticas verdes. Então, a crítica grande é desse Inflation Reduction Act, que, curiosamente, pouca gente, só 27% da população, segundo a pesquisa CNN, realmente conhece e sabe que ela é preocupada com a questão verde. Mas, Então, Prado, só um pequeno comentário. Essa é uma discussão alemã também. A Energiewende, ela é um problema ou ela é uma solução? Depois da guerra, ué, será que ela é um problema? Na verdade, o problema que a gente tem de abastecimento não é só o gás russo, mas é também a transição. Enfim, essa não é uma discussão originalmente americana. Pois é. Então, a questão americana é o seguinte, né? O cidadão médio americano está longe de ser um cara bem informado. Então, não interessa muito como é que está a economia, interessa qual é a percepção que esses grupos têm sobre a economia. É, a, a, a impressão que me dá é que nós, acadêmicos, vamos fazer uma discussão muito qualificada, no sentido de ler os programas e fazer uma análise dos programas e supor que o eleitor médio vai fazer o que nós fazemos. Mas não é isso que ocorre. O eleitor responde pela sua impressão, pela sua percepção e pela sua adesão ao seu grupo, né? Ou se você é pró-Biden ou pró-Trump, alguma coisa do gênero. Então, de certa forma, eu acho que a questão econômica é importante, mas não é claro se ela será decisiva. A questão que me preocupa quando a gente analisa, que eu acho que é uma questão a ser considerada, é que esta, na minha cabeça, é uma eleição decidida por rejeições, né? Há uma profunda rejeição ao Biden e há uma rejeição ao Trump também. Então, será que essa rejeição do Biden vai fazer com que segmentos que tradicionalmente votam neles, como setores ligados ao movimento negro, ou a população negra em geral, e a população hispânica de trabalhadores, né? Porque, por exemplo, em Miami, na Flórida, a população tem uma população hispânica muito
pró-republicana, ela é meio dividida dependendo do que você coloca dentro disso daí. Será que a rejeição de questões como a questão das guerras vai levar a que essas pessoas não votem? Então, ele pode perder para o famoso WO, quer dizer, as pessoas não irem votar, a eleição lá não é obrigatória, porque é difícil você mobilizar as pessoas dizendo votem em mim porque o outro é pior. É aquela piada, né, do pessoal vaiando a primeira parte da ópera. Se espere, você acha que eu sou ruim, né? Espere o barítono, que é o da segunda sessão, né? Eu não sou o pior, ainda tem gente pior. Então, isso é uma situação complicada. Agora, é uma contradição, porque os Estados Unidos, na disputa com a Europa, entre os países centrais, ele é um ganhador, do seu ponto de vista econômico. Ele pode ser um perdedor na dinâmica internacional, provavelmente o mundo caminha numa direção multipolar, mas isso é um processo de longo prazo. No curto prazo, ele está numa posição favorável em comparação com a Alemanha, em comparação com a Inglaterra, em comparação com a França, em comparação com quase todos os países industriais avançados. Mesmo assim, não parece ser suficiente para gerar muita empolgação nos eleitores americanos. E aí, Numa, você acha que vai fluir? Não vai? Será que se gerou uma melhora econômica suficiente para ter um impacto positivo a favor do Biden? Ou não? Ou não é suficiente, né? É difícil É, fazer só depois. previsões, né? Eu não sei se me aventuraria nisso. Só faria uma observação sobre a questão das previsões, né, das pesquisas de opinião nos Estados Unidos. Não esqueçamos que o sistema político americano é muito peculiar, tá? Porque é organizado, na verdade, por Estado, e aí quem vence num determinado Estado, aí leva tudo, né? Então, na verdade, fazer pesquisas de opinião nos Estados Unidos é muito mais complicado do que na maior parte dos países onde você tem uma votação geral e não dividida por estado, tá? Isso faz com que, inclusive, se a gente pegar a eleição do Trump, né? O Trump, na verdade, teve menos votos acumulados do que a Hillary Clinton, tá? A Hillary Clinton ganhou em termos de número absoluto de votos. Só que, pela questão dos grandes eleitores, que são os representantes de cada estado, que acabam sendo os que elegem mesmo o presidente, você nos Estados Unidos pode ganhar do voto popular, mas perder a eleição presidencial por conta dessa estrutura. Isso torna, na verdade, muitas vezes as pesquisas de opinião meio difíceis de interpretar, porque é muito mais complexo. Então, só uma observação. Bom, em relação à questão do peso da economia, eu devo saber um velho lado materialista, eu continuo acreditando que a economia tem um peso bastante grande na definição das eleições, mesmo se não exclusivo, o passado mostra isso. E no caso dos Estados Unidos, objetivamente, o que a gente teve é um governo que, depois do enorme choque que representa a pandemia, né, em termos econômicos, em termos sociais, bom, em termos também de consequências sanitárias, né? Não esqueçamos que a população americana, como muitas outras, também pagou um tributo muito alto, né? A pandemia, em termos de óbitos, né? O governo Biden conseguiu, depois do surto de inflação que começa logo após o fim do auge da pandemia, conseguiu reduzir essa taxa de inflação de um patamar que tinha se estabelecido por volta de, bom, foi 7% em 2021, continuam a 6,5% em 2022, mas baixou o ano passado para 3,4%.
ou seja, baixou pela metade do que tinha sido nos 2 anos anteriores. Então, conseguiu baixar a inflação, conseguiu manter uma situação de quase pleno emprego, ou seja, desemprego muito baixo. E, ao mesmo tempo, conseguiu aumentar os salários reais. Um balanço bastante positivo em termos de política macroeconômica, porque a gente sabe que, de fato, a inflação é algo que acaba afetando a popularidade, muitas vezes, dos governos. Bom, eu acho que é um elemento que vai entrar em conta na eleição. Não esqueçamos também que a gente não mencionou, na verdade, de forma tão aprofundada, né? E que tem a ver com, na verdade, os planos, né? Que foram elaborados para o primeiro pacote, na verdade, de planos, né? Que foi elaborada para em 2021, né? No final de 2021, né? Que era ou seja, logo no início do mandato do Biden, né? E que tinha a ver com, foi chamado de ato de infraestrutura e de investimento em infraestrutura, e ato de Jobs Act, ou seja, de estímulo ao emprego. Esse programa de investimento, que na época foi avaliado a mais de US$ 1 trilhão, tinha como objetivo e tem como objetivo voltar a investir na infraestrutura, que seja a infraestrutura de transporte, que seja a infraestrutura de distribuição de água, de saneamento básico, a infraestrutura ferroviária também, ou seja, todo esse universo, esse setor, né, grande setor de infraestrutura, que tem sofrido enormemente do recuo do gasto do Estado desde a chegada do Reagan. Então, basicamente, tem uma falta crônica de investimento nessas infraestruturas, que a gente observa, inclusive, com os problemas que surgem periodicamente, por exemplo, com pontes que desabam, né? A estimativa é que tenha milhares, vários milhares, né, de pontes nos Estados Unidos que estão numa situação de enfraquecimento estrutural, colocando assim, a possibilidade de um desabamento num horizonte bastante curto em termos temporal. Então, tem uma atuação nesse sentido. Houve uma degradação do transporte ferroviário muito significativa. Todos esses elementos, esse esforço para tentar, obviamente, recuperar parte da degradação, assim, melhorar parte dessas infraestruturas, recuperar parte da degradação nas últimas décadas, e algo que também vai ser colocado, a meu ver, ao crédito do Biden. Tá? Então, eu acho que, assim, não esqueçamos também que nessa reta final da eleição, até a eleição, tem outras propostas que vão surgir e, do ponto de vista econômico, consideram que o balanço do Biden é positivo, que imagino, né? Acho, né, que vai ter um efeito positivo, pelo menos para a candidatura do Biden. Tá? Bicalho, você está sem som. Valeu, valeu. Valeu, Numa. Valeu, Prado. Então, na verdade, esse aqui foi a nossa primeira abordagem das eleições americanas, né, esse ano. Então, vocês podem imaginar como vai ser complexa e eu acho que muito dura essa eleição. Porque nessa nossa primeira avaliação, que a gente começou aqui conversando sobre a economia, a coisa não é simples, né? No sentido de assim, não, a economia podia estar ruim, né? A economia podia estar muito ruim e isso teria um impacto muito grande nas eleições, favorecendo o Trump. Isso não é verdade. A economia americana não está na lona, não está no bagaço, não está numa fase ruim, muito pelo contrário. Mas isso, como chamou talvez a atenção o Prado, não necessariamente isso leve, não é isso? Digamos assim, de uma forma direta ou linear
a uma vitória do Biden, talvez em função de uma série de questões sobre a complexidade do jogo político atual, né, da própria sociedade, em função de uma série de questões relacionadas a valores, enfim, né, de crescimentos da extrema-direita no mundo, dos desenvolvimentos desiguais, etc., uma série de deserdados, né, deserdados da economia, deserdados da riqueza, deserdados do conforto, do bem-estar, que acaba construindo uma massa, né, grande que a gente não sabe bem para onde é que vai essa coisa. Então, essa é um tema. Eu acho que hoje a gente começou, né, Pradinho? Acho que a gente começou bem, começamos aqui para dar um pontapé inicial dessa discussão. Provavelmente vamos ter mais uns 2 ou 3 programas, no mínimo, né, daqui nos próximos, tranquilamente, sobre a eleição americana. Se a gente colocar ainda resultado e tudo, esse ano a gente vai ter uns 5 ou 6 programas sobre É, a eleição fora a americana, né? indiana, que é importante, né? Que é agora em maio, que é importante também discutir, da Qual, Índia. desculpa? Da Índia, a Ah, eleição na sim, Índia, sem que é dúvida. O próximo importante programa discutir. já deve ter o É, resultado das eleições indianas, deve ser sobre a Índia, né? Deve ser sobre é, outro grande país. que é um Então, ponto importante realmente para ver. Tem uma coisa, O Bicalho, que resultado das eleições indianas não parece ser tão. é mais fácil, né? A gente já tem alguma Modi ideia desse ganha, não resultado. tenha Bom, dúvida. É o O mod Modi vai ganha. ganhar. é. Tem mais Isso é emoção verdade. na eleição americana, né, do que Essa na eleição. eleição Não, indiana. eu até tentei achar o dito, mas eu vi em algum lugar dizer que as eleições americanas são tão importantes para o mundo que todo mundo devia ter direito de votar nela. Tem uma Obviamente, é frase. uma brincadeira, é um blague, mas não há dúvida que elas são muito importantes. E eu acho interessante que você chamou a atenção, Numa, que o sistema eleitoral americano ele foi, na verdade, desenhado para permitir que você tivesse maiorias estáveis. Então, você tem grupos que são até muito importantes, mas se ele não ganha distrito nenhum, ele não tem nenhuma representação nas câmaras. Então, pô, você acaba tendo um sistema bipartidário que não reúne a complexidade da sociedade americana e que tem vários mecanismos que acaba fazendo que seja um sistema que tem, inclusive, uma participação muito pequena. Né? O número de eleitores em comparação com a totalidade da população americana é relativamente pequeno. Sim, Há uma questão de representatividade importante lá. sim, e tem uma super representação, na verdade, dos grandes eleitores dos Sim. estados mais rurais, que menos, com menores cidades, assim, unidades urbanas, que tradicionalmente votam republicano. Então, isso permite que dificilmente você não vai ter assim É, dos um grupos voto popular. religiosos, né? Dos grupos religiosos. Basicamente, pelo sistema É, americano, é quase impossível, pela configuração, pelo menos política atual, né, ter um voto popular vencido pelos republicanos e uma eleição vencida pelos democratas. Isso é quase impossível. Pelo contrário, o que já aconteceu na eleição do Trump, você pode ter um voto popular vencido pelo candidato democrata, ou pela candidata democrata, no caso, né? Mas uma vitória final do candidato republicano. Isso é muito específico. Outra última observação que eu esqueci de fazer, quanto justamente à questão da política industrial ligada ao setor de shale gas, com o uso de fracking, de gás de hidrocarbonetos não convencionais. Isso, gás natural não convencional. Exatamente. Importante ver quais são os estados que têm o maior peso nisso. Porque, justamente, na eleição, o estado que enfim, um dos estados, né, na verdade, se não me engano, Interessante. o segundo estado produtor Hum, de shale gas é a Pensilvânia. hum. Ora, a Pensilvânia se tornou um swing state, ou seja, é um estado meio que vai definir, e um desses estados, que pelo peso demográfico e pela relativo equilíbrio entre voto republicano e democrata, vai definir a eleição. Tá? E óbvio que os democratas, que tradicionalmente eram dominantes nesse estado da Pensilvânia, nem cogitaram a possibilidade de travar
ou de, vamos dizer, Isso. limitar, a atividade desse setor tão fundamental num estado como a Pensilvânia, onde parte da industrialização tradicional foi relocalizada no exterior, particularmente na China, enfim, na Ásia e no México. Então, isso é um elemento também que entra na eleição, tá? Então, sabiamente, eles não encostaram nesse setor, né? Bom, pelo menos em termos de objetivo Claro. eleitoral, né? E só É, para não perder a emoção, como eu estava mexendo com esses programas conservadores, até para ver o que eles estavam falando, é impressionante que nessa literatura tem sempre uma parte que diz o temor da eleição ser, de alguma maneira, lesada, roubada, alguma coisa do gênero. Quer dizer, essa questão política de que, de alguma maneira, caso um candidato conservador não vença, é porque houve algum tipo de conspiração, isso continua presente Manipulação de nessa voto, né? retórica. É É. uma grande conspiração, isso continua na retórica da extrema-direita, não apenas Uhum. no Brasil, mas nos Estados Unidos e outros lugares. Então, isso também vai dar um toque de emoção a essa eleição, né? Sim, com certeza. E não esqueçamos também que, se a gente for pensar na questão dos problemas judiciais, sim. os problemas na justiça que Sim, enfrenta o Trump, o Trump. eu tenho alguma dificuldade a aceitar a ideia que um candidato que está enfrentando um julgamento, um caso, vamos dizer, complicado para um partido que supostamente defende valores tradicionais, no caso que vai bastante em contra esses valores tradicionais, eu não consigo me convencer que algum peso negativo não tenha para a candidatura do Trump, particularmente para eleitores que estariam mais hesitando. Algum peso negativo vai Eu, ter. eu eu vou te falar, como o Dudu falava para mim, você está sendo muito racionalista. Porque isso faz todo sentido para mim ou para você, mas eu acho que a maneira que se organiza atualmente esses grandes grupos de política, que é por adesão do pacote completo, né? Talvez não seja tão importante assim, mas é um fator a se considerar, né? Nós vamos aguardar e vamos ver. Se a gente E uma vê. última observação era em relação ao peso da política externa, da definição da eleição americana. Tradicionalmente, portanto, obviamente, que a população americana não seja diretamente envolvida, bom, no caso da guerra do Vietnã, obviamente isso era diferente, mas tradicionalmente a política externa tem pouquíssimo peso na política, nas decisões eleitorais americanas. A cultura, vamos dizer, internacional dos eleitores americanos costuma ser bastante baixa, por exemplo, bem inferior àquela que a gente observa no caso europeu, apesar da importância, enfim, da questão da projeção americana. Então, não sei o quanto, bom, a guerra na Ucrânia vai ter peso, não sei o quanto o conflito o conflito em Gaza, entre Israel e as forças palestinas, vai ter um peso na eleição. Eu acho que vai ser mais circunscritos ao espaço universitário, né? Mas na população geral não tenho tanta certeza que isso vai pesar de forma decisiva assim na eleição, tá? Aí, obviamente, se for muito apertado, uma influência pode ter, Tudo influencia, claro. é, Tem que mas aguardar e ver. Como fala exatamente o Bicalho, é um bom começo, né? Eu acho que nós estamos começando a isso. discutir esse assunto. Vamos ver como é que essas coisas se desenvolvem. Acho que essas coisas a gente só vai saber mesmo quando elas forem se Correrem. desenrolando, né, ao longo do jogo. E a gente estava vendo aqui, antes de começar, a gente estava dando uma olhada na primeira página, né, dos jornais americanos. Aí você vê que essa questão das questões legais, né, em relação ao Trump, estão tá lá nas primeiras páginas de todos os jornais americanos. Está lá o Washington Post, o New York Times, se você for ver, está lá colocado. Eu acho que tem uma perspectiva, não é que tem uma perspectiva que eu acho que é infundada, de que você tenha algum impedimento legal da participação do Trump, o que eu acho que não vai acontecer, não acho que muito difícil as instituições americanas se moverem
nesse sentido. Então, o Trump ele vai competir, ele vai participar das eleições e é um candidato muito forte contra o Biden. Então, essa vai ser uma eleição muito dura e uma eleição muito difícil. Tanto ela é difícil que mesmo você tendo, né, um desempenho econômico razoável, né, que você não pode dizer que é ruim, isso não lhe dá a garantia de sucesso ou de vitória, né? Então, eu acho que vai ser uma eleição, não só como o Prado falou assim, uma eleição muito importante, porque a eleição americana, evidentemente, ela é importante, mas ela vai ser também uma eleição muito interessante de ser acompanhada, né? Porque eu não vou dizer assim que você está definindo novos paradigmas, né, Bruno? Que isso é uma coisa meio assim fajuta, mas eu acho que, no mínimo, você pode estar definindo alguns tipos de novos padrões nesses embates eleitorais, diferentes daqueles que a gente observou nos anos 90, 2000, né? Eu acho que tem esse tipo de comportamento e tem tipo de questão. É isso aí. Bom, já ficamos aqui 1h20, né? Eu queria fazer um programa pequeno hoje, porque o Eu Baixa só queria não fazer uma última estava. observação Então, isso curiosa, aqui é papo Ricardo. para A monte, última. meu Deus. Não, pode A fazer, pode. última, é curioso observar assim que esse duelo, né, que vai opor o Trump ao Biden, primeiro elemento são dois um presidente atual e Sim, vão ser dois ex-presidentes, que no caso americano é muito raro. muito E raro. seria a primeira vez desde 56 que se repetiria exatamente o mesmo confronto em duas eleições seguidas. Então, isso é muito. Tem realmente Raro. assim uma E especificidade dois homens grande. idosos pelo padrão das disputas Isso, mas americanas. que dois que têm um balanço. Que É tem aí, claro, cada um vai tentar, tentando, obviamente, claro. enfatizar os sucessos, né, que É o teria meu tido governo o seu contra o presidente. seu, não é isso? Outro seu, claro. Exatamente. O meu governo, o que eu fiz, o que É, você vai fez, né? ser Que é muito nesse. raro isso, né? Muito raro. Claro, É, e claro. os Muito dois raro isso. últimos, né? Não é uma coisa que Não, aconteceu. não, Então, exato. realmente tem uma memória bastante viva no eleitorado de cada mandato, né? Mas, É, por outro lado, também demonstra um certo estreitamento das opções, né? claro, Porque dessa vez claro. você não tem nada, nada, nada ali em volta, né? Praticamente. Você demonstra um Praticamente pouco de como é que a gente foi não houve estreitando muito. disputas propriamente nas prévias, né? Não, Praticamente nenhuma. nem nas. Sim. Exatamente. Não tem nenhum tipo de E disputa duas nas figuras primárias. muito diferentes ao mesmo tempo, porque o Trump é alguém que, na verdade, vem de fora do partido, Isso. que é uma espécie, e a encarnação dessa direitização, desse deslocamento para É. a direita, Radicalização para extrema a direita, direita da sociedade extrema mundial. direita do Partido Republicano, só que puxando de fora aí a concretização desse movimento Tea Party, etc., dessas formações dentro do Partido Republicano que foram puxando o partido cada vez mais à direita, enquanto, pelo contrário, o Biden é a encarnação do establishment do Partido Democrata, meio que e sempre sendo uma caixa de ressonância do equilíbrio no partido. Ele, ao mesmo tempo que conseguiu integrar na última eleição a componente de esquerda, que você tinha, que vinha particularmente do Sanders, e então assim, é muito interessante ver. É um homem de partido de um lado e um outro que quase que explodiu o partido, que acabou aspirando o partido republicano para a extrema-direita, né? Não, É, é, mas na agora, eleição do Trump isso foi muito nítido, né? Quer dizer, na eleição do Trump, o outsider era o Trump, né? Porque a Uhum. Hillary derrotou o Sanders, né? Sim, porque o Trump Havia uma era em si já expectativa de que o Sanders outsider ia nas levar e ela derrotou primárias. o Sanders e foi pro Exatamente. pau. Na verdade, não tinha nada mais establishment, né? Cá para nós, né? Uhum. Do que a Hillary, né? não, nada mais A estabelecido. Miss Goldman Sachs, não é isso que chamava ela, né? A senhora Goldman Sachs, quer dizer, não tem nada mais Não, establishment do que a sim, Hillary, pelo amor de Deus. exatamente. E nessa eleição não podemos ignorar também o fato que o Biden não tem tido, bom, não tem tido a questão das primárias, né? Não tem tido
um Não, não tem esforçamento. concorrente, ninguém se Exatamente. Você apresentou não vai, o Biden vai contra ele. quem? Impressionante. Né? E, Se e você o É, você não próprio acredita, Trump dessa vez tampouco. Ao contrário do que tinha acontecido isso, antes da eleição da primeira. dele, onde, bom, ele era o outsider das primárias. Bom, dessa vez nem teve, enfim, não teve nenhuma disputa de verdade. embora o que eu acho do Biden, de qualquer maneira, ele parece, quando quem você vê o Biden falando há 10 anos atrás, a perda da capacidade cognitiva me parece meia óbvia. Ele é muito mais lento, menos articulado do que ele já foi. Eu não sei se isso vai ter algum impacto eleitoral. Os Isso americanos pode estão ser que. acostumados a eleger um time, na É verdade. um time, na verdade, é uma equipe, Quando claro. votavam pelo Reagan, não votavam pela inteligência brilhante do Que Reagan, não que era o era caso. um ator de segunda categoria. Mas, bom, tinha um time em volta. Então, tinha uma equipe. Não, mas o que eu E acho. mesma coisa com o Bush filho. O Sim, Bush sim. filho Bom, foi acabou também. virando É, Cheney, né? eu estou vendo que o Bicalho já está nervoso. Bicalho, isso aqui é que nem o programa do Chacrinha, só acaba quando Só acaba termina, quando né? Você termina, está né? tentando Não, mas eu terminar, mas acho eu acho que que. nós temos que seguir. Não, não, terminando, né? Mas eu acho que, assim como tem gente que avalia, né? Que hoje você tem nos Estados Unidos muito dividido, né? Muito rachado, quase numa guerra civil, né? Diziam alguns, mas sem dúvida você tem um país bastante fragmentado, mais dividido, né? Não sei se fragmentado, mas mais sem dúvida dividido, e com as duas partes dispostas a ir pro pau, não é isso? E elas vão Sim, para o pau nessa eleição. Essa eleição vai ser uma porrada danada, porque eles vão para o é, o, pau para o decidir quem simbolismo leva esse disso, negócio, né? Então eu acho que aí quer dizer, qual é o papel da economia no meio dessa porrada? A gente só vai ver lá depois de novembro. Mas, cara, que vai ser porrada, vai ser porrada. Vai ser. Bicalho, eu As que coisas estudei a vêm guerra, esquentando, radicalizando, né? Então, eu não sei. Não sei. Isso aí é uma outra eu, discussão que vai rolar nos próximos programas, né? De como é que você vai construir algum tipo de convergência. Não, quem ganhar levou e tu, né? E tu aceita e fim de papo. Ou se não aceito, e daí, como o prato chamou a atenção, sempre a questão de foi legal, não foi legal, alguém passou a perna em alguém, né? Ou se houve fraude ou se não houve, quer dizer, passa a fazer parte do discurso do perdedor, né? Perdi porque fui roubado, né? Que se eu não tivesse roubado, eu tinha ganho. Então, a chapa vai ficar quente, né? Agora, só que vai ficar quente no meio de um mundo que já está quente, né? Porque você tem a guerra da Ucrânia, você tem o pau comendo em Gaza, você tem vários lugares esquentando, tem um enfrentamento nítido, né? Estados Unidos e China, né? Não é a brincadeira do TikTok, mas é claro que representa que a chapa está quente também, né? No embate econômico. Então, tem um embate militar, tem embate econômico, tem um embate cultural, né, dentro dos Estados Unidos. Enfim, tem. Bicalho, Esse o mundo filme está da Guerra complicado. Civil Tá nos Estados fácil. Unidos, isso é muito simbólico. Hollywood reflete muito o momento que está vivendo. Eu estudei a Guerra Civil Americana. O maior número de mortos em guerra da É, história americana não é a Segunda Guerra não. Mundial, não é a Guerra do Vietnã, não é a Guerra da Coreia, foi a Guerra Civil, que morre Foi uma 600 mil carnificina aquele soldados. negócio. Carnificina tremenda. Então, tem um filme de Hollywood falando sobre uma guerra civil nos Estados Unidos não é bolinhos, é muito sério. Eu acho que está longe disso, mas demonstra, de qualquer maneira, a polarização da sociedade americana nesse momento. O que, nesse cenário que você falou, gera uma imensa preocupação, né? O poderio dos Estados Unidos, a capacidade que ele tem de instabilidade interna gerar instabilidade nos seus Isso. vizinhos no resto do mundo é muito preocupante. E principalmente para nós que estamos tão perto, né? Estão tão perto. Nós estamos tão perto, Claro. né? Ainda tem. A Senhores, onda vamos. chega rápido aqui. A onda chega muito rápido aqui, já vizinho, né? É isso aí, senhores. Eu acho que esse foi apenas o primeiro programa, né, de uma série sobre essa eleição, que vai ser uma eleição quente, que vai ser uma eleição forte, e onde, evidentemente, os elementos econômicos vão estar presentes, claro, óbvio, né? Você não
são elementos importantes, mas até onde vai, não vai, isso é só esse debate de hoje aqui já deu uma ideia, né, do tamanho da encrenca que vai ser a eleição americana. Não vai ser bolinho, como disse o Prado, não vai ser uma coisa simples, né? Falta o Dudu, né? Falta o Dudu para as avaliações lá, que eu acho que tá mais para Dudu do que para economia, esse pau lá entre democratas, republicanos, a direita, a extrema-direita e enfim, os progressistas, toda essa confusão toda. Senhores, é isso aí. Um grande agradecimento aqui ao Pradinho e ao Numa Mazatti, não é isso? Que hoje tivemos que correr mais, né? Tivemos que falar, tivemos que correr mais. Bastianzinho não estava no chinelinho, como sempre. Tivemos que correr mais, mas nos esforçamos aqui para substituir o nosso valoroso Eduardo Basta. É isso aí, senhores. Então, um grande beijo a todos e a todas que nos acompanharam aqui nessa conversa, que não adianta, né, Prada? A gente sempre bota ali, não, vamos ficar 40 minutos, 50, uma hora no máximo, 1 hora e meia de programa, que a conversa rende, o papo puxa daqui, puxa dali, bota outra coisa, e a gente só fica à vontade depois de 1 hora de programa, vai fazer o quê? Depois tem que ser meia hora. A gente demora a esquentar, gente. A gente é meio lento, a gente é meio burro, né? A gente demora a entender até achar os argumentos. Então é isso, um grande beijão em todos os nossos amigos, em todas as nossas amigas que acompanharam essa nossa conversa. E a gente se encontra aqui no canal Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Então, se cuidem e vida que segue.